Primeira parte da nossa reunião foi muito especial, né? Eu estava aqui na cadeira pensando assim, mas eu tenho que falar aquilo mesmo, Jesus? É isso que eu tenho que pregar mesmo hoje? E eu até fiquei pensando assim, mas eu tenho umas pregação na manga aqui mais alegres, assim, mais legais, né? Mais de vitória, mas eu não achei, não senti assim, tipo Deus dizendo alguma coisa no sentido para mudar. Então eu vou falar alguma coisa um pouco dura, talvez, um pouco difícil, talvez, mas pode ter certeza que é cheio de amor essa conversa que nós vamos ter aqui. Porque o meu papel é te esclarecer a respeito do Evangelho. Meu papel, creio que o dom que Deus me deu é esse. Subir aqui em cima e esclarecer o teu coração a respeito das verdades desse mundo, a respeito das verdades do Evangelho. E a gente vive um momento muito propício para isso. Para se pensar a respeito desse mundo e se pensar a respeito do que é que a gente está fazendo aqui, por que esse mundo é do jeito que é. Eu me refiro a alguns eventos pontuais que acontecem, de maior proporção, que mostram que esse mundo é um caos. Há 2 semanas nós temos aí as notícias, e quem tem um pouquinho de acesso à informação sabe do que eu estou falando. Primeiro, lá nos Estados Unidos, um homem estabilizado, com 64 anos de idade, que planeja e faz um massacre inominável, uma coisa impensável. Subir naquele lugar, naquele hotel lá em Los Angeles, quebrar janelas e apontar metralhadoras, armas de disparo automático contra uma multidão indefesa. E matar quase 60 pessoas e ferir tantas e tantas outras e deixar o pessoal americano sem resposta para isso. Que loucura que deu na cabeça desse cara para fazer o que fez. Mas é americano, está longe, né, gente? Está lá do outro lado do oceano. Está lá em cima, aliás, do outro lado do oceano não, está em cima, né? Está lá em cima. Mas é interessante que essa situação, ela respinga em nós. Porque essa semana, aqui, perto de nós, um homem resolve trancar crianças dentro de uma escola, jogar álcool nessas crianças e atear fogo em todas elas. O que é isso? Que loucura é essa? Que mundo é esse? É muito importante esse tipo de conversa, porque nós precisamos sempre analisar a nossa vida à luz das Escrituras. Porque uma espiritualidade saudável, gente, e é o que a gente tem que ter e buscar, porque uma aspas a se abrir aqui, é que todos nós buscamos de alguma maneira a espiritualidade. O homem é um ser que anseia pelo transcendente. O homem não consegue viver sem ter algum tipo de contato ou de busca, melhor dizendo, ainda que ele não encontre, há uma necessidade intrínseca, inerente do próprio ser humano em buscar o transcendente. E ele o faz, das mais diversas situações, das mais diversas formas. Ele faz. Ele acende velas, ele pratica religião, ele adora deuses, ele adora a natureza, ele adora qualquer coisa que de repente possa, de alguma maneira, responder essa ansiedade que ele tem. Somos seres que buscam pelo espiritual. Temos em nós uma espiritualidade. Nós cristãos resolvemos essa questão enxergando em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E Ele com seu amor nos agasalhou e nos recebeu. Ponto. Também desenvolvemos a nossa espiritualidade. Também queremos sanar esse déficit espiritual que temos, essa ansiedade que temos. E aí nós entramos dentro do cristianismo e começamos a viver a nossa espiritualidade. O detalhe é que esse pode ser um caminho também muito perigoso. Por isso é que nós precisamos basear a nossa espiritualidade na palavra de Deus. Isso é fundamental. Eu quero dizer com isso que nós precisamos desenvolver uma espiritualidade bíblica, baseada na Bíblia. E é daí que nós tiramos as respostas para as questões que naturalmente não têm respostas. Para as questões como essa. Porque esse mundo é do jeito que é. Ficar fazendo conjecturas baseadas
no nosso próprio pensamento e entendimento, é que muitas vezes nos leva a uma espiritualidade infantil, uma espiritualidade equivocada, que mascara as coisas diferentes do que elas na verdade são. Por isso é preciso começar a perceber que essa questão do mundo onde nós vivemos, ser um mundo caótico e problemático, cheio de dificuldades, é uma realidade apresentada pela Bíblia. Esse mundo não é parquinho de diversão, é um lugar difícil de se viver. Na contramão de uma espiritualidade infantil, a espiritualidade bíblica genuína me apresenta isso. O Evangelho, ele não nos é apresentado como uma ferramenta de pirlim-pim-pim, pozinho do pirlim-pim-pim, varinha mágica, lâmpada que eu esfrego, e aí aparece um gênio e resolve todas as minhas questões deste mundo. Tantas e tantas vezes o Evangelho nos é apresentado assim. E nós, às vezes, o abraçamos porque ele é cômodo, ele é lindo, ele é bonito. Uau, um Deus que me serve, uma solução para todos os meus problemas, está tudo certo. Só que nós nos enganamos, porque ao nosso redor está isso tudo que você está vendo. E nos enganamos porque não sabemos lidar com as próprias deficiências e dificuldades da nossa vida aqui no mundo. E não, está tudo certo, está tudo bem, é só profetizar, é só determinar, fica tranquilo, o anjo já guardou a vaga lá na garagem, está tudo certo, você vai chegar no shopping, vai ter o anjo que cuida lá, o anjo flanelinha, ele guarda uma vaga para você, está tudo resolvido, está tudo certo, não tem dinheiro, vai aparecer dinheiro na conta, e a gente fica se enganando. E não sabemos lidar com a dificuldade que temos de viver nesse tempo presente. Nossa espiritualidade, portanto, deve ser realista, evitando contos de fada e nos lembrando das palavras de Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Portanto, a nossa conversa de hoje não é para você sair daqui triste, deprimido, é para você sair daqui consciente da nossa caminhada juntos aqui neste mundo. Para falar sobre isso, eu penso interessante nós abordarmos o fato de que nós estamos em constante combate. Esse é um assunto muito longo, que aliás eu tenho me preparado para conversar com a igreja futuramente. Tenho me preparado, me enchido de conhecimento, pedindo a Deus que me dê graça para compreender bem essa dificuldade da vida. E a gente vai conversar um pouco mais à frente sobre sofrimento, sobre luta, sobre morte, sobre tudo que a gente vive aqui. Mas eu acho que é um momento, talvez, de iniciarmos essa conversa hoje aqui, que mais à frente a gente vai ampliar. E eu pensei em conversar sobre três frentes, melhor dizendo, de combate que nós temos nesse mundo. Porque nós lutamos nesse mundo que jaz no maligno. Lutamos dia a dia, acordamos com as misericórdias do Senhor renovadas sobre nós, mas estamos num caos. Três frentes de combate, creio que sejam importantíssimas para nós compreendermos melhor. E ao compreendermos melhor, sabermos melhor como conviver com essa luta diária que nós temos. Primeiro ponto que eu quero falar com você é sobre o mundo, a dificuldade externa à nossa, que está aí, que está ao nosso redor, o mundo que nos cerca. O mundo que é um sistema que claramente repele os princípios do reino, e o cristão se sente pressionado por viver, trabalhar, conviver, habitar dentro de uma estrutura que é injusta. Pense comigo, o mundo é um mundo injusto. O mundo é um mundo difícil e injusto. A estrutura que nos cerca é anticristã, completamente anticristã. Sempre foi e sempre será. O sistema é realmente sujo, marcado por corrupção, marcado por interesses voltados ao dinheiro, ao sucesso, e isso tudo está acima das próprias pessoas, e a gente tem que conviver com isso.
e nadar no meio dessa maré suja, dessa lama suja, corrompida, porque o sistema é assim. E viver nesse sistema é algo perigoso. João nos diz lá em 1 João 5,19 que o mundo jaz, aonde, gente? No maligno. A palavra grega usada por João, já falamos aqui algumas vezes, a palavra grega é cosmos, que quer dizer governo, que quer dizer sistema. Opa, legal isso, hein? Quer dizer que eu posso traduzir essa palavra aqui para o sistema jaz no maligno, o sistema jaz no maligno. Porque quando nós resolvemos pecar, não só nós nos contaminamos, somos descendentes de Adão, o pecado de Adão de alguma maneira recai sobre nós, mas nós também pecamos. E o que isso gerou não foi só uma contaminação, um desvirtuamento do plano original em termos pessoais, mas em termos estruturais. Paulo nos diz que a criação geme, esperando a volta de Cristo. É incrível isso, né? Tudo aqui está corrompido. As estruturas estão corrompidas. O sistema, como eu disse, está corrompido. E nós, às vezes, criamos o conto de fadas de que talvez a gente possa se proteger dessa corrupção. De alguma maneira. Vamos se proteger dessa corrupção. Vamos para onde? Vamos para dentro da igreja. Porque dentro do movimento eclesiástico, dentro da igreja, a gente vai estar protegido. Porque dentro da igreja é tudo certinho. Dentro da igreja só tem gente santa. Está cheio de gente com auréola, os santos estão. Aliás, a Bíblia chama o pessoal de santo. Então, vamos correndo para dentro da igreja. E a gente se refugia na igreja. Mas o detalhe é que muitas pessoas se deparam com a dificuldade desse sistema dentro da igreja. Porque a igreja também é um sistema. E porque a igreja também é feita por gente pecadora. Graças a Deus. Na igreja tem fofoca. Puxa, não queria te falar, mas estou falando. Na igreja tem gente injusta. Na igreja tem mentiroso. Na igreja tem adúltero. Na igreja tem gente com as mais diversas intenções. Não aqui, né? Só em outros lugares. Aqui não, aqui é tudo tranquilo. Né? E aí é uma coisa interessante, porque nós, às vezes, por acharmos que esse caminho, que é o caminho que nos leva para dentro da igreja, vai nos proteger, nós nos frustramos e nos machucamos. Porque não sabemos lidar com o mundo, aí chegamos na igreja, achamos que é um paraíso, dentro da igreja também é uma porcaria, uma tranqueirada, é uma fofocaiada, é uma dificuldade, e aí a pessoa já grita, Deus, onde é que você está? Você não está no mundo, você não está na igreja, você está onde? É uma crise. Aliás, nós como comunidade temos uma característica interessante, isso não é melhor nem pior do que outras comunidades, mas nós temos a característica de receber gente machucada. Machucada. Eu creio que isso é fruto do nosso próprio caminho, o caminho ministerial que a gente seguiu. Então a gente recebe gente ferida pela instituição. Isso coloca sobre nós uma grande responsabilidade, para a gente não reproduzir esse sistema que apregoa uma transcendência e uma situação espiritual que na verdade não existe, a coisa da gente sair do mundo, não é? Da gente ser trasladado, aceitou Jesus, vai para a igreja, é tudo perfeito, tudo lindo, você não vai nem andar, agora você vai levitar. Aliás, os músicos não são músicos, eles são levitas, eles levitam, é todo mundo perfeito, é todo mundo incrível. Bobagem! Um bando de pecadores, um bando de gente perdida que está buscando a espiritualidade em Cristo Jesus todos os dias e sobrevivendo pela graça e misericórdia do Senhor, e graças a Deus por isso. A gente acaba ganhando uma responsabilidade muito grande de fugirmos ao máximo de reproduzirmos esse sistema que mata a gente, já que muitos de nós já fomos feridos por isso. Isso não vai acontecer completamente, mas é o nosso papel, é o nosso trabalho. Mas enfim, Deus cria o mundo
de uma forma completamente perfeita, completamente, absolutamente perfeita. Nós não temos ideia. Nós vislumbramos algumas coisas disso no reino que está presente, mas nós não temos ideia. Imagina você passear à tarde no jardim e Deus conversando com você. É a descrição bíblica do tipo de relacionamento com o homem, do homem com Deus, do sistema daquele momento. Era assim que funcionava. Jogamos tudo para o alto e dissemos: não quero, Deus, não preciso de você, vou andar sozinho. A queda nos afundou nessa lama que vivemos. Então, a pergunta é, apesar de Deus ter criado tudo, por que a nossa sociedade é tão confusa assim e tão problemática assim? Porque toda organização, seja ela social, econômica, financeira, cultural, religiosa e outras presentes nesse mundo, foram contaminadas e afetadas pelo pecado. O mundo, o sistema, jaz no maligno. Não se esqueça disso. Olha só algumas referências bíblicas rápidas que eu vou te dar, para nós percebermos melhor isso. Que o mundo que a gente vive não bate com o evangelho, não tem jeito. Por exemplo, João 14:17 nos diz que o mundo não pode receber o Espírito Santo. O mundo não pode receber, esse sistema não recebe o Espírito Santo. João 15:18 nos diz que o mundo odeia Jesus e odeia os crentes. Você está entendendo o lugar que você está? Você está entendendo o tipo de sistema em que você vive? Os crentes foram escolhidos deste mundo, foram chamados desse mundo, João 15:19, mas não são desse mundo, embora devam viver no mundo. E Jesus completa isso lá em João 16:33, dizendo que os crentes terão aflições. Você está vendo? Está percebendo que o negócio pega mesmo? Que esse é o motivo de tanta confusão. O mundo jaz no maligno. As estruturas estão comprometidas. Sistema que funciona sem amor. A palavra amor não existe. Ela é confundida com qualquer outra coisa, mas ela na essência não existe. Fora do reino de Deus, o que reina é a injustiça. É claro que você verá lampejos da graça de Deus na vida de gente que não conhece Jesus e que está fora do reino de Deus. Sim, revelação geral. É a misericórdia de Deus que de alguma maneira está entre os homens. Sabe por quê? Para que nós não nos exterminássemos de uma vez. Teologicamente é assim que a gente entende. Se o mundo jaz no maligno, eventualmente você vê bondade fora do reino. Você vê aquele vizinho que você sabe que ele não conhece Jesus, mas ele é um bom homem, uma boa mulher, um bom pai de família. Você vê gente em catástrofes, saindo do seu país, indo lá ajudar outra pessoa. O que é isso? É a ação da graça de Deus espalhada por esse mundo de maneira que ele controla e sabe, em corações que ele conhece muito bem, é claro, para que nós não nos exterminemos. Porque a ideia é, depois do pecado, se Deus não mantivesse um pouco de amor, um pouco de graça, um pouco dessa revelação dele na vida dos homens, o que é que sobraria, irmão? Nada. Já Caim meteu a mão na cabeça de Abel e já matou o cara, já matou seu irmão, você está entendendo? Olha a consequência imediata. Portanto, nós temos que olhar para o mundo com essa perspectiva clara. E o mais incrível é que esse sistema, ele apela e ele se alimenta do mal que está em nós. Muito interessante a gente pensar nisso. O sistema que nós estamos, onde nós estamos, ele se alimenta do mal. Ele se alimenta da nossa carnalidade, que daqui a pouco a gente vai falar também. Ele se alimenta de tudo isso. Eu me deparei com uma pesquisa muito interessante, esclarecedora demais. Eu estava achando o momento para falar sobre isso aqui na comunidade, porque foi assim, uma coisa que eu escutei no rádio e eu não esqueci mais. Trata-se do seguinte: como as maiores empresas do mundo trabalham o seu marketing hoje? Essas informações foram
pensadas por um homem, um professor da Escola de Negócios de Nova York, chamado Scott Galloway. E ele diz assim, ele fez um apanhado sobre o entendimento do que a mídia utilizada pelas maiores empresas do mundo hoje desperta em nós. Muito interessante. Você sabe que as maiores empresas hoje são aquelas ligadas à internet, né? Hoje, as maiores empresas do mundo são ligadas à internet. Elas têm o maior faturamento que a história humana já presenciou para grupos econômicos, grupos empresariais. Ele começa a sua descrição num livro que ele publicou há poucos meses atrás, fazendo a seguinte análise. Na década de 50, os maiores conglomerados, ou os grandes conglomerados econômicos, industriais da época, por exemplo, General Motors, né, na década de 50, que brotou e tal, que foi o início desse movimento, eles tinham um lucro por profissional, por empregado, por profissional, por funcionário, de $250 mil por ano. Esse era o lucro das grandes empresas na década de 50. Hoje, essas 4 empresas que eu vou te dizer aqui, têm em média um lucro de $2,3 milhões por funcionário. Menos gente trabalhando, mais dinheiro para essas empresas. E qual o segredo dessas empresas? Elas são o sistema, não esqueça. Elas estão dentro do sistema, não esqueça. Elas se movimentam dentro do sistema. E o que é que elas usam para terem todo esse sucesso que elas têm? Vamos lá? Amazon. Já escutou falar da Amazon? Alguém aqui já comprou alguma coisa na Amazon? Livros. Não é muito conhecida no Brasil, tá? Mas eu mesmo eventualmente compro alguns livros na Amazon. Tem preços muito bons. Lá nos Estados Unidos, é claro, onde essa pesquisa foi feita, o pessoal compra de palito de dente a avião na Amazon. Eles vendem de tudo. Você precisar para a sua casa, para o seu hobby, para o seu trabalho, para o seu negócio, eles vendem de tudo. E a Amazon criou um sistema muito interessante. Quando você está acabando de fazer uma compra, aparece uma sugestão. Mas isso aqui você não vai levar também? Aí você, movido pelo bicho do consumismo, é mesmo? Eu preciso, nem precisa, eu preciso disso também. Aí você vai lá e vai comprando. Esse estudioso diz que a Amazon, ela trabalha em cima do seguinte jargão, do seguinte pensamento. Aqui você obtém, claro, comprando tudo o que você precisa. Porque você, ser humano, precisa. Lembre-se que você precisa. Você é um ser que tem demandas e que precisa. Portanto, a Amazon, ela trabalha em cima da nossa necessidade de acúmulo, da nossa alma, da resposta que a nossa sociedade dá ao vazio que a gente tem. Você já assistiu aqueles programas falando sobre os acumuladores? Já assistiu? É impressionante, né, gente? É impressionante. Aquilo é o ápice desse negócio aqui. Você precisa, e a pessoa vai comprando, ela não tem nem onde guardar. Ela vai na casa dela. Eu lembro de um que eu vi que a pessoa guardava o seu xixi. Galões e galões do seu próprio xixi, ok? Era doença de acumulação. Mas veja só onde nós estamos. E a Amazon, dentro do sistema que moe gente e que explora gente, trabalha isso. Pode comprar na Amazon, não tem problema, mas é assim que eles trabalham. Eles vão te seduzir para comprar cada vez mais. Outra empresa que você deve conhecer, um tal de Facebook. Quem não tem página no Facebook, que atire a primeira pedra. Todo mundo conhece, todo mundo tem. Sabe qual é o jargão do Facebook? Aqui você encontra o relacionamento que você precisa, aqui encontra-se o amor que você precisa. Somos seres dependentes uns dos outros, sociais. Não sabemos conviver sozinhos. E aí, o Facebook, ele simplesmente fez uma ferramenta para resolver essa questão. E ele se movimenta em cima dessa questão. Quantas pessoas viram a minha postagem? Quantas pessoas comentaram?
Aqui eu posso encontrar amigos, aqui eu posso encontrar aquele grande amor que eu tive na juventude e que se escafedeu por causa do tempo. Aqui eu posso encontrar os meus amigos de faculdade, aqui eu posso conhecer gente que pensa igual a mim, aqui eu posso isso, aqui eu posso aquilo. O Facebook trabalha dentro desse sistema que nós estamos conversando com o apelo da necessidade que nós temos por amor. É assim que eles trabalham. Apple, iPhone, iMac, tudo. Meu bolso também, claro. Sabe como é que a Apple trabalha? Ela trabalha com o seguinte jargão, o seguinte pensamento: aqui os teus olhos são satisfeitos. Designer, beleza. Tem a ver até com a nossa sexualidade isso. O desejo dos olhos, a concupiscência da carne, já diz Paulo. É bonito, é o mais bonito. Os produtos são super bem feitos, você pega ele e encaixa na mão. É uma coisa impressionante, só tem um botão, um telefone diferente. É tudo muito bonito, muito especial. É o designer, é o desejo. Vou te seduzir. E a última é o Google. E o Google trabalha, sabe com qual entendimento? Aqui você encontra tudo. Porque o Google, ele se apresenta como Deus. Não é assim que funciona? Antes da internet, a gente orava mais, eu acho. Hoje a gente vai para o Google. Preciso orar para Deus me mostrar alguma coisa, eu vou no Google primeiro. Não é? Se eu estou com uma doença, onde eu vou? Vou no Google para saber o que está acontecendo. Se eu quero comprar um carro, eu vou no Google. Já nem oro mais. Deus, relaxa aí que o Google me mostra aqui como é que eu resolvo essa parada. O Google se apresenta como o solucionador, o facilitador de todas as questões da modernidade. Dá um Google, porque aqui você encontra a resposta para tudo. Então veja que a estrutura, ela trabalha explorando as nossas fraquezas humanas, porque ela é corrompida, ela está completamente corrompida. Portanto, o caos que nós vivemos hoje não é só fruto da rebelião do homem contra Deus, mas da rebelião de toda a estrutura presente em nosso mundo, as quais se apresentam desviadas do seu propósito. A estrutura não é fruto só da ação contaminada, ela é contaminada por si só. Deus criou uma estrutura e deu ao homem, e o pecado contaminou essa estrutura e gerou todo esse caos que a gente vive na modernidade desses dias. Essa é a primeira luta que a gente tem, o primeiro combate que a gente tem como cristãos. Primeiro, ter a consciência de tudo isso é fundamental. Saber onde você está pisando, saber que o mundo que você está é isso aqui mesmo. E como é que eu combato isso? Primeiro, penso eu, bom a gente pontuar, fazendo o caminho contrário. Sendo pacificador, onde tem guerra. Porque Jesus nos ensina isso de uma forma mais simples do mundo em Mateus capítulo 5. A partir do Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças. Seja assim, haja assim, responda assim, reaja assim. Você está no mundo, não se conforme com o mundo, mas viva de maneira diferente. Haja de maneira contrária às estruturas exploradoras desses dias. Seja um fator de contraponto a todo esse tipo de pensamento que coloca o homem em último lugar. Seja diferente. Haja diferente. Tome decisões diferentes. Baseie-se não no sistema, mas nos valores do Evangelho de Jesus Cristo. É assim que a gente combate tudo isso. E a gente se anima nesse combate sabendo que ele tem prazo de validade. Você me ouviu, irmão? A nossa luta tem prazo de validade, porque está preparado para nós, para todo aquele que declara Jesus como Senhor e Salvador, o dia em que todo esse sistema vai se ajoelhar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Porque todo joelho se dobrará. E toda língua vai confessar que Ele é o Senhor. O presidente de todas essas
grandes corporações, que se acham muitas vezes deuses, vão ter que se dobrar ao verdadeiro Senhor dos senhores, Rei dos reis. E tudo vai entrar nos eixos. E essa estrutura caída vai ser recuperada. Não me pergunte muito sobre isso, que eu preciso estudar bastante para te responder. Mas é isso que a Bíblia me diz. Inclusive nós seremos restaurados e tudo vai ser restaurado. Com essa perspectiva que a gente chama de perspectiva escatológica, eu vou andando. Vou me contrapondo ao sistema, vou me contrapondo à estrutura, olhando no futuro e alegrando o meu coração por saber que tudo vai se convergir a Ele, Jesus Cristo, Senhor dos senhores e Rei dos reis. E que no meio dessa sujeirada toda, desse sistema corrompido, faz diferença a nossa atitude, faz diferença o nosso afago a quem precisa, faz diferença sim a nossa honestidade no meio da corrupção, faz diferença sim o nosso cuidado com quem está largado, faz diferença sim a nossa voz pacífica no meio da guerra, faz diferença sim. E a igreja precisa viver dessa maneira, enxergando a graça de Deus e os lampejos da misericórdia do Senhor na vida da gente todo dia. E estamos em luta, gente, estamos em luta. Você não gostou disso, mas é verdade. Estamos em luta. E que Deus nos ajude. A segunda coisa importante é nos lembrar que na nossa luta não falta uma ação contrária, uma oposição que a gente chama de diabo. Mas diabo existe. Ah, cuidado. Porque essa é a maior mentira que ele gosta de aplicar na vida das pessoas, dizendo que ele não existe. É claro que nós não podemos dar a ele o poder que ele não tem. É claro que nós não podemos fazer do diabo Deus. Porque se nós pudéssemos dividir todas as coisas, uma divisão básica para todas as coisas, ela seria mais ou menos assim. Do lado de cá, Criador. Do lado de lá, criatura. Aqui, no quadrado Criador, ele está preenchido por um só, que é Deus. Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. No quadrado criatura, está todo o resto, inclusive o diabo. Cuidado com essa percepção de que o diabo ele tem tanto poder que Deus fica suando para ganhar dele. E que se a gente não orar e não ajudar Deus, Deus não vai ganhar. É muitas vezes assim que o diabo é apresentado. Aliás, extremamente valorizado, ele ganha uma capacidade que na realidade ele nem tem. Mas que ele está entre nós, está. É o equilíbrio que é fundamental para nós entendermos. Ele movimenta essa estrutura que jaz no maligno. Ele fomenta a exploração. Ele contamina o coração dos homens. Pedro diz que ele está ao nosso derredor, como um leão tentando nos tragar. E quem ele pode tragar, ele traga. Sabe como é que ele traga? Não é só colocando um demônio para o cara ficar caindo no chão e babando. Ele traga as pessoas potencializando os seus piores valores. Potencializando o explorador, o assassino. Potencializando o injusto, o corrupto que está lá roubando. Potencializando aquele que se alimenta da sua própria carne. É assim que o diabo trabalha. E nós estamos suscetíveis a isso também, porque ele é o príncipe desse mundo, ele está aqui, gente. Agora, lidar com o diabo dentro dessa perspectiva bíblica, confirmada claramente nas Escrituras e ressaltada por alguns pensadores incríveis que nós temos, aliás, nessa época de celebração da Reforma, bom lembrar o pensamento dos nossos reformadores, que, por exemplo, Lutero disse que o diabo, até o diabo, é o diabo de Deus. Até o diabo é o diabo de Deus. Não se esqueça do que nós falamos agora há pouco. Deus está no trono e Ele é Senhor de todas as coisas. Mas, como cristãos que somos, biblicamente alertados, lidamos com o diabo, sabendo que ele existe, sabendo do seu poder, fugindo
e evitando os caminhos que ele nos apresenta, nos firmando nos valores do Evangelho, rejeitando as suas propostas, percebendo que tantas vezes você está lá e começa a vir umas coisas erradas na tua cabeça, e começa a vir uns desejos esquisitos, e começa a vir umas coisas que você não sabe de onde, e aparece aquela proposta, e aparece aquele negócio, e aquela coisa que brilha. Opa, o Espírito Santo grita. Quem é cheio do Espírito Santo sabe do que eu estou falando, ele fala com a gente. Opa, aí não. A gente tem que calar a voz dele, mas ele fala. Aí não. Você sabe onde esse negócio vai dar. Você sabe a porcaria onde você está se enfiando. Lá na frente vai ter a cobrança disso, porque o que o homem semeia, ele colhe. E assim a gente, ouvindo a voz do Espírito, rejeita qualquer proposta, qualquer situação, qualquer similaridade com o sistema, porque o que o diabo mais gosta é quando a gente se torna mais um dentro do sistema. É quando a gente está no carro e a gente se comporta que nem os malucos. É quando a gente está no meio da empresa lá, fazendo negócio, e a gente também gosta de ganhar uma bola. É quando a gente trata o nosso filho igual aquele vizinho que não conhece a Deus trata o dele. Quando a gente é igual, é que o diabo está ganhando, gente. Ele está conseguindo fazer com a gente o que ele quer. Nos misturar dentro do sistema. E para nós, é vida diante de Deus, é fugir das armadilhas do diabo e realmente viver conforme o chamado do Evangelho nos convoca a sermos. E a terceira guerra, essa você conhece tão bem, contra a qual nós vivemos neste mundo, que jaz no maligno, tenebroso, chamado por Paulo de mundo tenebroso, nome forte, não adjetivo forte, é a luta contra a carne. Porque o teu maior inimigo é você mesmo. Não se engane. Sharon, como chama aquela moça que canta Quero Me Curar de Mim? Flávia alguma coisa. Hã? Não sei. Eu sei que é Flávia alguma coisa. Ouça essa música. É Deus falando para a gente. Quero me curar de mim. Entre tantas outras, né, que tem. Mas essa é uma poesia que eu adoro. Quero me curar de mim. Você já pensou nisso? A gente quer se curar do outro, quer se curar da família, quer se curar do patrão, quer se curar de um monte de coisa. E não paramos para pensar que a nossa maior guerra aqui nesse mundo que jaz no maligno tenebroso é contra a gente mesmo. Nós somos o nosso maior problema. Por quê? Porque carregamos em nós um mal do qual nós não podemos nos livrar, mas temos que administrar isso. Primeiro entendendo, gente, que nós não podemos nos separar de nós mesmos. Às vezes, quando nós ouvimos falar sobre luta da carne contra o espírito, a gente pensa que a carne é carne, essa carne aqui. Isso faz com que muita gente se comporte de maneira inadequada na luta contra o pecado. Por exemplo, o pessoal que faz flagelo, autoflagelação. Já ouviu falar disso? Já, né? Pessoal que, por exemplo, o Lutero é uma história interessante nesse sentido também. Gosto de lembrar dele porque é um ícone nesse aspecto, não é? Alguém que se flagelava. Ou eu tenho desejos, eu tenho uma carne, eu desejo umas coisas que eu não quero desejar. Então, bora, pega o chicote, pá, e anda de joelho até o joelho ficar em carne viva, e faz isso e aquilo, e se mutila, se flagela. Por quê? A perspectiva de uma pessoa que faz isso ela acha que o corpo dela, a carne dela, precisa ser morta. Mas não é bem assim que funciona. Porque nós somos corpo e espírito juntos. Não dá para separar. Já diz o pastor Ed René, que corpo sem alma é zumbi e alma sem corpo é fantasma. Então tem que juntar os dois. É o que nós somos. Você vai ter o teu corpo ressurreto, irmão. Esse aí. Espero que melhore. No meu caso, eu espero bastante que melhore alguma coisa.
né? Vivo com essa esperança. Pensou? Tipo assim, ressuscitou dos mortos, Brad Pitt. Uau! Uau, Jesus! Obrigado! Oh, incrível! Né? Espero que Deus seja bom nesse sentido também. Você sabia que Jesus está corporalmente no céu? Jesus não está em espírito, ele está em corpo, como nós. Ele foi o primeiro, nós o seguiremos. Por que é importante falar sobre isso? Porque nós precisamos compreender melhor essa questão. As obras da carne descritas por Paulo em Gálatas 5, elas devem ser compreendidas como algo que não nos chama para nós nos dividirmos em pedaços. É isso que leva as pessoas a cometerem esse erro de não saberem lidar com a sua o seu próprio ser. Quem eu sou? E perceber-se de forma equivocada nos prejudica demais. Então, carne, nós podemos dizer que é a nossa incapacidade, ou melhor dizendo, o termo carne descreve a nossa incapacidade pós-queda em fazermos o que é correto, mesmo sabendo que devemos fazer. Não é o que Paulo fala, Romanos 7, eu gosto sempre de citar esse texto aqui. O mal que eu não quero, caraca, é esse que eu faço. E o bem que eu quero, puxa vida, não consegui. É isso que é carne, natureza humana. Primeira luta, estrutural. Ou primeiro ponto, primeira frente, só não em ordem de valor, mas só para nos atentarmos aqui melhor. Primeiro ponto, estrutural. Mundo que jaz no maligno. Segundo ponto, o capeta, Satanás. Que a gente precisa ficar esperto com ele. Terceiro ponto, eu mesmo. Andar no Espírito é, portanto, o caminho que a gente precisa desenvolver. Sintonizando a nossa vontade com a vontade de Deus. Se você gosta de ouvir rádio, hoje em dia não tem mais esse problema. Porque os rádios são digitais e você aperta um botão, ele vai para a estação certa. Mas lá em casa eu tenho um rádio que eu restaurei. Eu gosto de restaurar umas coisas velhas. Minha mulher disse que ela está tranquila porque eu gosto de coisa velha. Então ela está sossegada agora nesse momento da nossa vida, né? Está tudo certo. Então eu pego umas coisas velhas lá e restauro. Eu restaurei muitos anos atrás um rádio que os meus pais ganharam de presente de casamento. Que completou agora 56 anos, completaram agora 56 anos de casados. Eu peguei esse rádio que ela ganhou de casamento e recuperei. E é aquele do botãozão. E aí, quando ela me deu para recuperar o rádio, ele estava funcionando. Aí eu recuperei por fora e estraguei por dentro. Agora não funciona mais. Mas na época que funcionava, era um sufoco, né? Para sintonizar. Aí aparecia uma estação. Aparecia outra estação. Às vezes ficava ali, você queria escutar alguma coisa diferente. É um rádio que pega ondas curtas, pega estações do mundo inteiro. Muito legal. Parecia aqueles caras falando em russo, cara falando em árabe, uma loucura. Aí ficava lá tentando achar. Mas era muito desagradável o que acontecia entre uma estação e outra. Muito chiado, muito ruim, muito chato. Era legal você sintonizar. Opa, sintonizou. A gente tem que viver assim, com a nossa antena buscando a vontade de Deus, que está na palavra, que não está no além, que não está na palavra de ninguém, que não está em conversa furada, está na Bíblia. E a gente então combate essa outra frente, essa terceira frente, digamos assim, que é a nossa própria carnalidade, sintonizando. Tira o chiado, tira o ruído. Opa, achei. É aqui. Aqui está a vontade de Deus. Eu vou me esvaziando da minha e vou me enchendo da dele. Essa é a maior luta que a gente tem. Essa é a maior crise que a gente sempre vai viver. Cair o eu quero para entrar o ele quer. Cair a minha vontade para entrar a vontade dele. Cair o meu desejo para entrar o desejo dele. Esse conflito é eterno, mas a grande alegria de nós todos é que o Espírito Santo de Deus habita em nós e ele nos dá graça para dia a dia. E não pense que é uma pílula, não pense que é frequentar campanha, não pense que é dar uma oferta especial. Esse negócio de vida, gente, é a vida toda.
E se prepare que você vai errar. Se prepare que nesse combate, descrito aqui rapidamente em 3 categorias, em qualquer uma das 3 você vai errar. Tem hora que quando você menos perceber, você está dentro da estrutura, fazendo o que todo mundo faz. Oi, puxa vida, não devia estar aqui, não devia estar apoiando esse negócio, não devia estar fazendo isso, estou fazendo. Opa, Jesus, perdão, me ajuda, vou mudar, vou corrigir meu caminho, vamos embora. Às vezes, você vai se perceber sendo manipulado pelo diabo. Quando você viu, você está lá, fazendo, sei lá. Opa, Senhor, perdão. E tem dia que você vai acordar dominado por você. E você vai ser o homem mais carnal e a mulher mais carnal que você pode imaginar, fazendo a tua vontade. Mas se o Espírito de Deus habita em nós, ele vai gritar. E quando ele gritar, ouçam. Dobra o teu joelho, se arrepende e vai embora. E bola para frente, porque a misericórdia do Senhor está sobre a gente. E em cada uma dessas posições, situações da nossa luta aqui na terra, já terminando minha conversa, a gente não pode se esquecer disso. Deus é com a gente. Amém? Deus é com você, meu irmão. E Ele vai nos dar graça. Individualmente, família, comunidade, Ele vai dar graça. E a gente vai caminhando, sinalizando o reino de Deus e andando na contramão de tudo isso, sabendo que a gente pode chegar um dia, talvez, quem sabe, quiçá, a dizer como Paulo, combati o bom combate. Todo dia a gente combate, né? Mas que ao chegar no final da nossa vida, a gente olhe para trás e diga assim, beleza, lutei o bom combate, Deus foi bom comigo, e assim a gente vai vivendo e caminhando nesses dias. Os dias são maus, mas a graça e a misericórdia do Senhor sempre vão brilhar sobre a gente em nome de Jesus. Desculpe falar sobre isso nesse dia com você. Mas o que a gente quer construir é uma comunidade baseada nos valores da palavra. Não saia daqui desanimado, pensando assim, amanhã, hein? Obrigado, hein, pastor? Valeu. Amanhã vai encontrar aquele patrão lá, estrutura. Amanhã vai encontrar o capeta, não sei aonde. Amanhã vou ter que ver eu mesmo. Relaxa, relaxa. Deus é com a gente. Deus é com a gente. No trajeto, Deus é com a gente. Ontem, como eu falei para vocês, a gente lançou o nosso último trabalho da banda. E nos últimos anos tem sido difícil, sabe, gente? Porque é um trabalho que demanda muito, assim, minha mulher pode depois te dizer o quanto que a gente trabalha para fazer esse negócio da banda funcionar. Eu sei que para algumas pessoas é besteira, rock and roll, aí, coisa de menino. Mas a gente encara tudo isso como uma missão. Já há muito tempo já. Nunca foi para ganhar dinheiro. Quando a gente ganha é bom, mas nunca foi. E as posturas que nós tomamos nos últimos anos têm feito as coisas ficarem mais difíceis. Porque a gente não quer ser gospel. Eu não sei o que a gente quer ser direito, sabe? Nem sei o que a gente é. Mas a gente olha para esse negócio de gospel hoje, é uma coisa assim que não dá, meu. É uma sofrência, é uma coisa que eu não entendo. E isso faz a coisa ficar mais difícil. Nesse último trabalho, ele foi surpreendente, porque nós recebemos um convite para fazer um DVD lá em Anápolis, de um amigo nosso. E a gente não tinha música nenhuma, nova, pronta. E aí o Zé Bruno veio com a proposta, aí vamos gravar um DVD lá? Tipo assim, faltavam 3 meses, 2 meses e meio para o evento. Isso é muito pouco tempo para se preparar a gravação. Compor, arranjar e estar preparado. Quem trabalha com música aqui sabe, é uma demanda de mais tempo para fazer um projeto como esse. Mas a gente encarou. Vamos fazer, vamos fazer. E aí o Zé saiu compondo, a gente saiu arranjando e tal, e fomos lá gravar, e gravamos. E não ficou bom. Não ficou legal. E a gente ficou chateado. Oh, que porcaria, gastamos nosso tempo, fizemos as músicas. Os gospel aí, a gente aqui ralando. Deve falar, né? Falar. Aí, nós pegamos as mesmas músicas, fomos para o nosso estúdio e gravamos.
E elas começaram a ficar muito legais. Porque é diferente gravar ao vivo de gravar no estúdio. No estúdio você faz um monte de coisa bonita. No estúdio até parece que a gente toca bem, fica bacana, gente. E aí a gente coloca teclado, convida amigos e faz. E aí a gente vai cantar e afina a voz. Você não sabia, mas tem isso também. Afina a voz, afina tudo. E começou a ficar bacana. E quando a gente viu, estava bonito. E as músicas tão bonitas, com reflexões profundas, que eu espero mesmo que edifique a vida da igreja, que a gente espera isso. E aí ontem, depois do evento, cheguei em casa meia-noite e tanto, e aí, você sabe que a artista é assim, né? Você tem um momento da Cinderela, depois você vira abóbora, né, meu? Volta para casa, é tudo normal, tudo igual, tem que lavar a louça, limpar o cocô do cachorro, é tudo normal, não muda nada. Mas eu estava lá, sentado lá no meu sofá, vendo algumas coisas na internet e tal, me veio um sentimento de gratidão incrível. E aí eu percebi, falei, a gente estava reclamando no caminho. No caminho a gente estava questionando Deus, no caminho a gente estava triste, mas Ele estava com a gente, porque se não fosse do jeito que foi, a gente não tinha feito as músicas que nós fizemos. Nós não tínhamos trabalhado como nós trabalhamos, e olha só que legal em que isso redundou. O que isso se desdobrou? Eu vou dizer para você, você está lutando, seja esse combate teu contra a estrutura, seja esse combate teu contra o sistema, seja contra o diabo, seja contra você mesmo, take it easy, irmão. Relaxa. Deus está com você. A gente quer chegar lá e só quer enxergar Deus lá. Enxergue Deus aqui. No meio da tua luta, a mão dele está sobre você, cuidando de você e dirigindo a tua vida por um caminho que você não entende, não conhece, mas é um bom caminho para cada um de nós. Que Deus nos abençoe. Me dirijo aos desesperançados, cansados, machucados, afetados pela luta como todos nós. Levanta o teu coração diante do Senhor e vamos embora, que a mão do Senhor está sobre nós. Vamos ficar de pé? E vamos orar.